Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Sábado é dia de estudo de fundos imobiliários, tenho certeza que você está aqui para aprender, para absorver muito conteúdo, e no dia de hoje a gente vai falar de um fundo com mais de 10 anos de rodagem em bolsa, um patrimônio líquido de mais de 1,2 bilhão de reais e que sempre negocia com ágio. Muito interessante, esse fundo sempre está com ágio, dificilmente você vai conseguir comprar esse fundo abaixo do VP. E a gente está falando de quem? Está falando de VRTA11. Tenho certeza que tem muita coisa para aprender. Tem polêmica em torno das emissões lentas. Tem também um fato muito legal que a gente vai falar nesse vídeo, que é o dividend yield dele mais elevado do que os pares. Então fica aí, curte esse vídeo, compartilha. Tenho certeza que você vai curtir demais esse conteúdo. Iniciando o nosso vídeo sobre VRTA11, e a gente vai fazer aqui o comparativo do relatório gerencial de março de 2022 com outubro de 2021, quando a gente fez a análise completa desse fundo. Tá aqui no card para você conferir. Perfil do fundo, então: aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como CRI, LH, LCI, cota de FII, cota de FDIC. E o benchmark do fundo IGPM mais 6%. Então a gente tem a primeira informação relevante aqui, que esse é um fundo de papel. Taxa de administração dele de 1%, e esse já é um ponto interessante. O VRTA11, embora o regulamento preveja que ele cobre taxa de performance, ele não faz essa cobrança há muito tempo. Então é uma vantagem competitiva desse fundo, e vocês vão ver lá no final como esse fator é importante. Então fica aqui com a gente. Patrimônio líquido do fundo hoje de 1,2 bilhão de reais. Quando a gente fez a análise lá em outubro era de 951 milhões de reais. Cotistas hoje são 97 mil, lá em outubro eram 92 mil. PVP hoje aí de 1,06, exatamente o mesmo PVP de quando a gente fez a análise completa. E esse é outro dado relevante sobre VRTA. Geralmente esse fundo negocia com ágio, então é um pouco mais difícil de conseguir fazer uma entrada muito boa nesse fundo. Inclusive ele já teve um ágio muito grande aí, bateu R$ 152 o valor da sua cota. A administração do Banco Fator e a gestão Fator Administração de Recursos, esse é o único fundo imobiliário deles. E aí a gente parte para a nota da gestão. Foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 5/11/2021, a oitava emissão de cotas do fundo por uma oferta 476, no montante indicativo de 250 milhões. Ao longo de março de 2022, a oferta ainda estava em andamento. Então esse é um ponto importante. Essa oferta ela ficou muito tempo aberta, né? Ela ficou realmente captando recursos em várias tranches. E esse é um dado importante porque quando a gente fez esse vídeo de análise completa, a gente já falou sobre essa nova emissão que estava saindo e havia muita dúvida. Isso porque na sétima emissão o VRTA tinha tido muita demora para alocar os recursos e ele tinha feito também muita alocação em fundos imobiliários, tinha deixado muita gente descontente. Naquele momento a carteira de FIIs era um pouco menor, depois ela chegou a mais ou menos o montante que está até hoje, a gente vai ver em breve. Eles seguem dizendo que no decorrer de março fizeram ali a aquisição de recibos do HGCR11 em 20 milhões de reais, mantendo aí o limite máximo de 10% do PL em alocações em outros fundos imobiliários. Esse é um dado para você ter ciência também. Por regulamento, o VRTA ele pode alocar até 50% da carteira em fundos imobiliários, mas a gestão faz questão de frisar que o limite para eles aí é de 10% do PL. Como evento subsequente, em 6/4 foi realizada a última integralização da oferta para investidores profissionais no valor de 23,7 milhões de reais, encerrando finalmente aí a oitava emissão. E eles tiveram um total de captação aí de 300 milhões de reais, então teve lote adicional de 20%. Muita gente criticou essa emissão, mas tá aí, os cotistas gostam muito do VRTA, teve lote adicional, foi captado tudo e mais um pouco. Distribuição de rendimentos, a gente vê que nos últimos 12 meses o VRTA trouxe um dividend yield acima de 1%, salvo no mês de abril. Então realmente um dividend yield muito interessante para o Fator Veritá, por isso que ele tem tantos cotistas e muita base que não sai desse fundo. Olhando a mini DRE, resultado recorrente de CRI de 12,8 milhões de reais agora em janeiro, para um resultado recorrente em fundos imobiliários de 1,4 milhão de reais. E resultado de compromissadas, que é a alavancagem em fundos de papel, de 421 mil reais. E a distribuição por cota foi de 1,24.
Composição da carteira, e a gente percebe aí que esse fundo tem uma carteira extremamente pulverizada, já era uma característica do fundo lá em outubro de 2021, e isso só aumentou com a nova emissão. A maior posição hoje aí é o Jardim Reserva Itanhangá. A maior posição hoje em CRI é o Jardim Reserva Itanhangá, que tem aí 3,9% do PL na carteira investida, então é um valor bem baixo, bem tranquilo. Se houver algum problema nessa posição, não vai trazer nenhum tipo de risco para o fundo e para os rendimentos. É uma operação aí em IPCA mais 9%, um LTV de 73,2%. Só a título de curiosidade, lá em outubro, o grupo BSO, segundo o CRI da carteira, era a posição mais relevante. Eles tinham ali naquele momento uma participação de 4% na carteira do VRTA, então foi reduzida a exposição. Fiz algumas marcações aqui para vocês, por exemplo, o CRI Arteris, que tem um LTV extremamente elevado, 93,4%, o CRI Fagnani, que tem 81,7%, o CRI Quero 85,9%. Então, tem algumas operações que tem esse LTV mais elevado, a gente não gosta, prefiro sempre ver em torno de 60% ou menos, mas são operações aí com grupos muito grandes. E a última marcação que eu fiz aqui na carteira é o CRI Mamoré, que é de devedor pulverizado e tem a taxa mais alta dessa carteira, ok? GPM mais 12%. Então, o VRTA ele faz uma composição realmente middle risk, ok? Quando você olha a carteira desse fundo, você tem que entender isso. Ele tem ativos um pouquinho mais elevados, que chegam aí o GPM mais 12, GPM mais 11, o IPCA mais 9, IPCA mais 10, e tem também muitos ativos mais tranquilos, como IPCA mais 5, IPCA mais 6. Então eles fazem essa composição de ativos, então tem que ter em mente o VRTA como um middle risk clássico. E por que isso é relevante? É importante para você poder comparar com os pares, tá? Então você vai fazer a sua seleção ali de ativos middle risk para poder comparar na mesma régua. Não adianta pegar, por exemplo, o VRTA e comparar com um hectare da vida ou também com um KNCR, ok? São ativos muito diferentes. Então você tem que ter ali aquele bolo de ativos comparáveis e ver qual é mais interessante para você. Agora, partindo para a carteira em fundos imobiliários, hoje são 127 milhões de reais. Lá em outubro de 2021 era cerca de 104 milhões de reais, então aumentou um pouquinho aí essa carteira em FII, mas a única alteração de fato foi aqui a entrada do HGCR11. Esse fundo não estava na carteira naquele momento. Os demais estão todos aí e todos praticamente com a mesma posição no montante que foi alocado. E isso demonstra que o VRTA faz essas posições para realmente carrego, tá? São posições estratégicas, não aquelas posições táticas que o fundo entra e faz ali a alienação de cotas no primeiro sopro de alta. Inclusive o Game 11 mesmo teve uma alta muito grande, eles poderiam ter feito aí ganho de capital, mas não. VRTA demonstra que quer segurar esse papel. Partindo para a distribuição dos ativos por securitizadora e setor devedor, a gente vê que tem uma boa diversificação nos dois ramos. Securitizadoras são várias aí que trabalham com o fundo, um pouquinho mais de concentração na OPEA, 25%, e setores devedores a mesma coisa, né? Muitos setores aí trabalhando com o fundo. Interessante que hoje eles trazem aqui o tanto de compromissadas, né, representando no PL. Lá naquele momento eles não traziam essa informação. Construção civil está aí na primeira colocação com 18,1%, alimentos 11,3%, FII de papel 9,9%. Naquele momento, FII de papel era a segunda posição, a segunda maior exposição. Esse gráfico é bem interessante, distribuição de quantidade de ativos por percentual do PL. A gente vê que o grosso, a maior parte dos ativos representa menos de 1% do PL. Naquele momento, o grosso da carteira estava de 2 a 3% do PL. Então, isso demonstra que eles conseguiram até diversificar mais, reduzir a exposição, que a gente fala que é sempre importante para fundo de papel. Distribuição por indexador, 82% em IPCA, 4% em IGPM. E se a gente comparar lá com outubro, era de 79% em IPCA, 5% em IGPM. Então houve aumento aí de exposição no IPCA. E por tipo de ativo, 83,5% do PL em CRI e 9,9% em fundos imobiliários. Naquele momento, lá em outubro, era de 86% em CRI, 11% em fundos imobiliários. Ele estava com um caixa mais reduzido. E a taxa média dos CRIs, hoje aí 92% da carteira em IPCA mais 6,6%, 4% em IGPM mais 7,7%.
Lá em outubro, ele tinha uma média de IPCA mais 6,4%, então houve um leve aumento nessa taxa, e IGPM mais 7,6%, então também aumentou um pouquinho no IGPM. E naquele vídeo, inclusive, eu falava, né, que a taxa do Tesouro IPCA 2026 era de 5,19%, então eu acreditava que com a nova emissão eles iam tentar até um spreadzinho um pouquinho maior para conseguir uma margem maior frente ao Tesouro Direto, mas não, a gente vê que não houve um grande aumento e hoje o IPCA 2026 está até mais alto, com uma taxa em torno de 5,36. Partindo agora para aquele resumo que todo mundo adora, e claro, antes da gente partir para isso, peço para você deixar o like, peço seu comentário, isso é muito importante, é relevante, é gratificante para o nosso trabalho. E se você precisa de alguém para te ajudar com a sua carteira, para montar uma carteira, para fazer algum tipo de alteração, ou se você quer só mais segurança naquilo que está fazendo, entre em contato com a gente também é consultor, a gente tem aqui a certificação CEA para poder te ajudar. VRTA é um fundo enorme, tem mais de 10 anos de rodagem em bolsa, baixa concentração em cada operação e um perfil muito claro, como eu falei para vocês, de middle risk. Inclusive o próprio gestor, que é o Rodrigo Pocente, ele diz que a ideia do VRTA é manter 60% a 70% do portfólio em CRI High Grade, ok? Foco desse fundo é originação e diligência. Então eles fazem questão de realmente originar, trazer as operações e fazer dentro de casa. Eles falam sempre muito em operações tailor-made, ou seja, aquelas operações estruturadas caso a caso, conforme a necessidade do tomador e com a devida arbitragem de taxas e também maior controle da operação. E eles também gostam, na maioria das vezes, de ter garantia real, de ter ali um imóvel como garantidor da dívida. E para fechar, um ponto muito legal, um dado muito interessante que eu tenho certeza que você não vê em outros vídeos, uma comparação que vale a pena você levar no bolso. Eu peguei aí outros dois middle risks para a gente comparar, inclusive com taxas melhores que o VRTA, e para a gente perceber como é que a taxa de performance é corrosiva nesses outros fundos, tá? Peguei aqui MCCI 11, que distribuiu R$ 11,60 nos últimos 12 meses e tem uma carteira aí de IPCA mais 7,2%. E o outro é o PORD 11, que tem uma carteira de IPCA mais 7,5% e distribuiu nos últimos 12 meses R$ 12,18. Então são dois middle risk para a gente comparar. O VRTA, que tem uma taxa aí que a gente viu de IPCA mais 6,6%, então mais baixa que esses dois fundos, conseguiu distribuir nos últimos 12 meses R$ 13,43. Então isso deixa claro como a taxa de performance realmente corrói o rendimento do fundo, e por isso que o VRTA consegue sempre manter esse ágio, consegue cada vez crescer mais no número de cotistas, mesmo com muita pegação no pé, mesmo com muitas críticas de alguns youtubers. Pessoal, o que eu tinha para falar de VRTA era isso, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.